Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis pela seleção do Uruguai. A seleção brasileira está fora da Copa América. Temos aqui o pós-jogo do programa Linha de Passe. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. No final, eu vou dar aqui o meu pitaco, falar o que eu achei desse jogo aí. Que coisa, hein? Já era esperado, né, cara? A derrota da seleção brasileira, né? Já era esperado. No início, o coletivo demora para aparecer, mas Mário Marra já me olha com o olhar de quem não sabe se é exatamente isso que vai acontecer. É isso mesmo, Marra? Boa noite para você. Boa noite, Dani, aos companheiros, aos fãs de esportes. Não, eu acho que vai acontecer também. Mas eu olhei com aquele olhar de desconfiança, porque, Dani, a gente está falando da Confederação Brasileira de Futebol, que é quem pegou um ano e meio pós-Copa do Mundo e arremessou. Abriu a janela e falou, toma aí, sim, universo. E o universo não tem nada a ver com a seleção brasileira. E agora começou um trabalho. Então, quem arremessa um ano e meio para o universo é capaz de fazer qualquer coisa. Mas eu acho que o Dorival vai ficar, né? Não dá nem para pensar em coisa diferente. Acho e espero que sim, Birner. Vou te dar uma boa noite. Esse seria só en passant, assim, porque seria tão absurdo demitir um treinador agora, já que o que acontece no campo hoje, para mim, é fruto de toda a desestrutura do entorno. Mas acho que assim, a gente pode até olhar para as quatro linhas um pouquinho, entender o que poderia ser melhor nessa noite de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, Dani. Boa noite a você, ao Mar, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Eu não tenho muito o que acrescentar sobre isso. O Bielsa chegou faz um ano na seleção uruguaia. O que o Brasil fazia há um ano? Vivia esperando que o universo resolvesse esse problema numa aventura da CBF de ter um treinador que trabalhava na seleção e no clube. Não, e ainda teve o Ramon antes. Bem lembrado. Sobre o jogo especificamente, esse foi o 15º jogo do Bielsa com o Uruguai. O Uruguai só não havia feito gols contra a Costa Rica. Né? Eu acho que o encaixe defensivo do Brasil hoje foi melhor, na jogada aérea não, mas com a bola no chão sim. Mas a parte construtiva, e aí não dá para ganhar o jogo. É um jogo muito truncado, né, Léo, para te ouvir também. Nada Acho acontece. que um ponto vai ser a arbitragem para a gente debater aqui o quanto deixou correr, mas quero ouvir teu destaque para te dar boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros. Só um dado que me chama bastante atenção. Desde que o Brasil ganhou a Copa América em 2007 na Venezuela, naquela super atuação contra a Argentina, o Brasil só chegou à semifinal da Copa América 2 vezes. As 2 que foram disputadas no Brasil em 2019 e em 2021. As 2 em que o Tite era o técnico e era tratado como se ele não fizesse mais que a obrigação, né? Em 2011 o Brasil caiu nas quartas, em 2015 o Brasil caiu nas quartas, em 2016 o Brasil caiu na fase de grupos e agora em 2024 o Brasil cai de novo nas quartas. De 6 Copas América, o Brasil caiu antes da semifinal em 4. É muito, né? É muito para uma seleção 5 vezes campeã do mundo, com a história que tem o Brasil, com os jogadores que tem o Brasil. E estou de acordo que não dá para interromper mais um trabalho agora, que tem que ter tempo. Mas eu não gostei do trabalho do Dorival na Copa América. Achei a falta de soluções dentro dos jogos muito preocupantes. Hoje, por exemplo, era um jogo que pedia mais ousadia, mas pedia muito mais ousadia quando o Brasil ficou com um jogador a mais. O Brasil teve 20 minutos praticamente contando os acréscimos e não produziu nada. Finalizou 2 vezes, uma delas na falta que tinha gerado a expulsão. Então, eu não compro a ideia da falta de jogador. Eu acho que o Brasil pode não ter uma seleção de craques e mais craques, como teve em outros momentos da sua história, mas tem bons jogadores. Sim. Ninguém vai me falar que o Brasil tenha menos grandes jogadores do que a maioria das suas concorrentes. Então, do que as 4 que passaram para a semifinal, por exemplo. Então, assim, para mim tem uma questão de comando. E dentro de um torneio as decisões têm que ser mais rápidas. Elas têm que ser entre um jogo e outro, elas têm que ser dentro do próprio jogo. O Brasil sai tendo vencido um só de 4 jogos. E hoje, num jogo que no geral foi muito mais brigado que jogado, sim, a expulsão devia mudar isso. Sim. Né? E não mudou. Né? O Brasil com 11 contra 10 continua tendo as mesmas dificuldades de criação. Aí, meu amigo, pênaltis, cara, depende de um monte de coisa, sabe? Quem bate melhor, quem tá melhor no dia, uma série de coisas, a parte mental, né? Quando você começa perdendo é difícil. Então, o fato é, o Brasil não deveria ter ido para os pênaltis, pelo contexto do jogo. Quando você vai para os pênaltis, meu amigo,
Ganhar, perder é do jogo. E outra, né? Assim, se você até voltar um pouquinho na história, das quatro seleções que jogaram hoje, é incrível. Mas a seleção brasileira era a seleção que menos gol tinha marcado na Copa América. A Colômbia tinha mais gol, muito mais. O Panamá tinha mais gol e o Uruguai muito mais também. Sim. O Panamá fez mais gols que a seleção brasileira na Copa América. Eu sei, o grupo da seleção brasileira não era um grupo fácil, porque tinha lá a Colômbia e tal, mas ok. Mas tinha Paraguai e Costa Rica, né? Tem que fazer mais gol. Sim. É a seleção brasileira. É o que sempre fez. Podia jogar mal, mas sempre fez muito gol. Então tem mais coisas aí. Tem muito sintoma de algo que não está legal há muito tempo. E eu concordo com o Léo. Esse foi a primeira experiência em um torneio do Dorival com a seleção brasileira. A primeira experiência não foi boa. Mas ok, é uma primeira experiência. Vamos melhorar. Quais são as conclusões da primeira experiência? Então, ele precisa ter. Essa para mim é a questão. Eu até queria dividir isso com vocês. Porque é óbvio que ninguém gostou do desempenho da seleção brasileira na Copa América. A gente tem todo mundo aqui, pelo menos nós três, nós quatro, concordamos que a seleção tem bons jogadores. Sim. Que podem produzir um futebol de outra qualidade. Mesmo que não produzam, mesmo que conseguem produzir nos seus clubes, onde treinam dia após dia, e alguns clubes, como por exemplo o Real Madrid, a seleção do mundo, tem o Bellingham. Bellingham seria titular com o pé nas costas da seleção brasileira, só para dar um exemplo, né? Além de Kroos, Modric, reserva, entre outras questões. Mas, independentemente disso, será que o Dorival está no caminho? Quando a gente fala do desenho da equipe, quando a gente fala da ideia da equipe, de jogo, será que é esse o caminho? Sabe o que me pega, Birner? A formação do meio-campo da seleção brasileira, quanto tempo mais ele precisava para se convencer de que as características daqueles jogadores não estavam se encaixando? E isso estava muito claro. E assim, o jogo com a Colômbia foi um sinal muito claro. Hoje, até, concordo, o Brasil competiu mais, pressionou mais, marcou melhor do que contra a Colômbia quando foi engolido. Foi engolido, né? Eu concordo isso. Mas o futebol não é só isso, né? O futebol, quando você tem a bola, você precisa fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um contraponto, porque é óbvio que assim, a gente espera um desempenho melhor, a gente espera, acho que um conjunto melhor, já que estamos todos aqui dizendo que o individual existe na seleção brasileira. Principalmente na parte criativa. Né? Principalmente na parte criativa, que é um ponto forte, né, historicamente, da seleção brasileira. Mas o que eu acho que, assim, no primeiro momento, quando ele chega nesse caos, ele abraça, para mim, claramente, pelo menos, os jogadores com quem ele já teve uma relação mais próxima em clubes. Ele pega esses nomes, acho que o João Gomes é muito isso, já que a gente está falando de meio campo. Mas você diz no primeiro momento, nas primeiras convocações, antes da Copa América? Acho que na Copa América como um todo. Porque eu acho que ele manteve alguns jogadores em campo por conta disso. E atrelado a isso, eu tenho uma outra colocação do que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui. Do quanto, por exemplo, o Vinícius Júnior teria feito diferença num jogo como é o de hoje? Porque eu acho que são cenários muito cruéis para a gente fazer uma avaliação de caminho certo ou caminho errado, assim. Eu não sei se é precipitado, mas eu não me sinto à vontade para, de repente, olhar o trabalho do Dorival e dizer, não, ele não sabe para onde ele está indo dentro dessa seleção. Dani, só uma coisa. Se ele quiser fazer um jogo de posse de bola, um jogo de imposição... Não vai ser com esse meio. Não vai ser com esse meio campo, tudo bem. Aí, a partir do momento que ele tem um meio campo como esse, a gente até especulou isso um pouquinho no último linha de passe, é que ele não trabalha assim, vai fazer um jogo reativo, é para ser reativo mesmo. Colocasse um terceiro zagueiro ali, abrisse um Ian Couto no lado direito, jogasse com 2 jogadores de velocidade que podiam fazer um 5-4-1, 5-3-2 pelo lado, não sei o quê. Você faz um jogo reativo, ele agressivo. Não ia ser queimado em praça pública se não ele ia faz ser, isso? o problema é que ele não costuma fazer isso, não fez isso ao longo da carreira dele. Ele acredita num outro tipo de futebol. Sim. E aí, olhando as principais virtudes dos jogadores do Brasil, tentando juntá-las. Vini Júnior, com espaço, num contra um, terrível. Rodrigo, muito bom. Martinelli, que mal joga, muito bom. Savinho, muito bom. Rafinha, bom. Estou pegando só os jogadores que ele convocou. Não estou nem falando dos jogadores que não estão na seleção. Será que num jogo, por exemplo, contra o Uruguai, não deveria ter feito um jogo pensadamente reativo e não forçadamente reativo, como acabou acontecendo, porque ele quer disputar a posse de bola com o meio de campo, que não vai fazer a bola ficar no Brasil como quer? E uma outra questão, para fazer o jogo que o Vini faz, por exemplo, e o Rodrigo, que eles fazem quando o Madrid é dominante em La Liga, principalmente, porque sabe jogar do outro jeito, como a gente viu na UEFA Champions League muito bem também. Ele precisa ter um meio campo que tenha a bola, construtor. Sim. E esse meio campo dificilmente vai ter. Então, por isso que eu fico perguntando se os caminhos, os desenhos, tal, são exatamente os mais inteligentes para o momento do Brasil. Outra coisa, né, Vitor? Assim, quando a gente tenta analisar vai para o Campeonato Brasileiro.
Hoje teve Cuiabá e Flamengo no Maracanã. Cuiabá. O Cuiabá, há muito tempo, vai tentar jogar no erro do adversário. O Flamengo vai tentar ser o time dominante. Você sempre tenta ter características, conviver com características que aqueles times te mostraram. Qual a característica do futebol brasileiro, da seleção brasileira? Não sei. Essa? Porque essa seleção, se ela for uma seleção de posse, ela precisa sair melhor desde lá de trás. A saída do lado de trás, estava conversando com o Léo no primeiro tempo sobre isso. Cadê o Arana? Cadê o Arana? Não tinha. Eu entendo até a questão da dimensão do campo, que isso promove outras mudanças. Mas era uma saída em 3, sendo que a recomposição era com o João Gomes antes do Arana e o Arana lá na frente. O Uruguai sai bem de trás. E quase invariavelmente terminava com o Alisson fazendo ligação direta. Isso. Né? O Marquinhos foi o jogador que mais tocou na bola no primeiro tempo, porque ele era o primeiro a receber a bola para saída. O segundo foi o Alisson. Só para você ter uma ideia de que, assim, não consigo sair daqui. Uruguai e a Colômbia conseguem fazer saída de bola nesse campo. Consegue. Estreito, para dar um exemplo. E no elenco da seleção brasileira, você tem... Não é que o Douglas tem que ser titular. Não precisa. O próprio Tite, que foi muito criticado por muito tempo, e carregava o apelido, a pecha de retranqueiro, A seleção brasileira jogou com Casemiro e Paquetá. Poderia ser Bruno Guimarães e Paquetá? Poderia ser João Gomes e Paquetá? Poderia ser Douglas e Bruno Guimarães? Tinha muitas opções, mas dificilmente ia encaixar com o João, com o Bruno e com o Paquetá. Por quê? Os 3 não conseguiam fazer condução de bola e se aproximar dos zagueiros. Os 3 não conseguiam girar o corpo e, temos aqui um Lindo dos atacantes do Brasil. E os atacantes estavam esperando uma bola distante também. Então, assim, eu não consigo definir nos jogos que eu vi da seleção brasileira, e vi todos, assim, qual a característica. Eu entendo, o trabalho está começando. Perfeito. Eu sei que o trabalho está procurando caminhos ainda, ele não achou. Por isso eu falei assim, eu quero saber das conclusões. Exato. Porque é muito importante entender as conclusões. É um tempo para errar mesmo. Claro. Mas é um tempo que, com o erro, você precisa corrigir. Precisa corrigir. E aí eu acho que entra uma coisa de mentalidade também. Assim, a gente tem muito a seleção brasileira. O Andreas deu uma declaração que repercutiu, que foi usada pelo Bielsa como preleção para o Uruguai, do quanto o Brasil é favorito, do quanto o Brasil precisa ser respeitado. Eu fico pensando se ele faz o jogo reativo proposto pelo Birner. Como isso seria visto? Pelos Qual jogadores é o ou pela peso? torcida? Pelo mundo. Porque a torcida, se ganhar, tá tudo bem. Quer um exemplo? Reclama durante, quando ganha, tá tudo bem. Eu vou dar um exemplo. Não é nem assim. pelos jogadores, nem pela Eu acho torcida. que quando o Brasil assume a maneira de jogar diferente da que se considera a sua maneira histórica, tem porrada. A gente lembra da primeira passagem do Dunga pela seleção brasileira. Exato. Que o Brasil, inclusive, tinha muita dificuldade contra seleções fracas e que marcavam bem. Então a gente tinha um Brasil que não conseguia, sofria com a Bolívia, sofria com a Venezuela, mas quando pegava um jogo grandão, uma seleção forte que a atacava, ele ficava igual, desculpa o termo chulo, ficava igual o pinto no lixo. Ele esperava e matava. Tanto que o Brasil fez grandes jogos com a Argentina, Uruguai, Itália, né? Então, assim, e acho que se tivesse ganhado a Copa do Mundo daquele jeito, ninguém ia reclamar também. Estava melhor controlando até a expulsão do... Sim, mas de fato, assim, quando você tem a dificuldade, a crítica é maior também. Porque o brasileiro ele espera sempre muito da seleção, né? A seleção brasileira é aquela coisa que tem que te divertir. Às vezes o Brasil, você está no estádio vendo a seleção brasileira e tem uma galera que com 15, 20 minutos de jogo já está numa murrinha ali. Tudo bem que tem até muita torcida de clube ficando assim agora também. Mas a seleção brasileira sempre foi uma coisa histórica, né? Então... galera, temos aqui as atuações da seleção. Meias e atacantes decepcionam e dupla perde pênaltis. Dê suas notas. Temos aqui o ranking de atuação. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você achava mesmo que a seleção brasileira passaria contra o Uruguai? Cara, eu sei que para muitos foi uma decepção a eliminação da seleção brasileira agora na Copa América. Mas, para muitos, já era esperado essa derrota, cara. Eu já esperava, sinceramente, já esperava, porque a seleção do Uruguai vinha jogando melhor que a seleção brasileira. Essa seleção brasileira que não se encontrou ainda, que aqueles 2 amistosos que tiveram, né, na chegada do Dorival Júnior, enganou todo mundo, né, cara? Porque, veja bem, ganhou da Inglaterra e empatou com a Espanha, todo mundo achava, pronto... Essa é a seleção, esse é o time. E não acontece, cara. Olha só, a atuação do futebol brasileiro na Copa América foi decepcionante.
só que a seleção do Uruguai está jogando melhor que a seleção brasileira. Se não tivesse tido a expulsão do jogador do Uruguai, possivelmente eles teriam vencido o jogo no finalzinho ali do segundo tempo, porque eles estavam jogando melhor que a seleção brasileira, né? É isso que eu acho. Agora sim, vamos aqui para o ranking de atuação. Goleiro Alisson, nota do público 2.9, Danilo 2.0, Éder Militão 2.9, errou o pênalti, hein? Marquinhos 3.2, Guilherme Arana 3.0, Bruno Guimarães 2.1, Evanilson 2.2, João Gomes 2.5, Andreas Pereira 2.4, Lucas Paquetá 1.1, Douglas Luiz 1.9, Rafinha 3.0, Savinho 3.0, Endrick 2.3, Rodrigo 2.1, Gabriel Martinelli 3.1, Dorival Júnior 1.0. Eu acho que não tem como dar nota menos de 0, então Dorival Júnior ganhou a nota 1. De 1 para 10 ele ganhou 1. O que vocês estão achando aí do trabalho do Dorival Júnior na seleção brasileira? Cara, pra mim tá mal, hein? Caramba, bicho. Tá mal demais, cara. Tá mal. Você não vê progresso, você não vê evolução. A seleção brasileira jogou aí 4 jogos na Copa América e só jogou bem contra o Paraguai. Só que o Paraguai, todo mundo deu pancada no Paraguai, né? Decepção da Copa América, sim. Só que a derrota de hoje já era esperada. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos. Fui!